Oi, pessoal, estamos de volta, dando continuidade ao nosso conteúdo. Agora nós vamos falar um pouco dessas leis, desses princípios que foram observados sobre a luz. Então, o primeiro deles é o princípio da independência dos raios luminosos. Ou seja, quando dois raios de luz ou feixes se cruzam, eles continuam suas trajetórias de forma individual. Um raio não interfere na trajetória do outro. Então, um bom exemplo para esse princípio da independência dos raios são as luzes das baladas aí, né? Que agora a gente não tá podendo, tem que ficar em casa. Então, quando um feixe cruza com o outro, nada acontece, ele segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o primeiro princípio, o da independência dos raios. Então, quando eles se cruzam, nada acontece. O segundo é o princípio da reversibilidade, ou seja, a trajetória que é seguida por um raio de luz num sentido é a mesma quando o raio troca o sentido do percurso. Então lembra, né? É a luz que vai chegar até o espelho, que vai sair do espelho e voltar para os seus olhos, ela segue a mesma trajetória. Então por isso que um exemplo desse princípio da reversibilidade da luz são os retrovisores. Então, quando tem alguém dirigindo no carro e olha pelo retrovisor, se você consegue ver a pessoa consegue te ver, e vice-versa. Então, esse que é o princípio da reversibilidade da luz. Agora, o terceiro é o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, a luz ela se propaga em linha reta. E como que a gente sabe disso? Temos alguns fenômenos que a gente consegue observar que evidencia esse princípio. Então são eles a sombra, a penumbra, os eclipses e também a gente pode falar sobre a câmara escura de orifício, que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. Então aqui são os exemplos, a sombra, a penumbra e o eclipse. Então a sombra, uma fonte pontual, considerada um ponto de luz, ela atinge um objeto e esse objeto vai fazer a sombra aqui num anteparo. Então percebe, a sombra ela tem sempre a mesma forma do objeto. A penumbra, ela acontece de forma parecida com a sombra, mas nós teremos uma fonte extensa que vai atingir um objeto e esses raios que vai atingir de forma adjacente aqui, ele vai formar essa penumbra, vamos dizer, essa sombra mais clarinha. Então, a sombra e a penumbra são fenômenos que ocorrem quase que simultâneos. Então, seria a sombra mais fraquinha. E, por último, nós temos os eclipses, que também evidencia esse princípio dos raios que os raios da propagação retilínea da luz, desculpa. Então, nós temos os eclipses aí de dois tipos, o eclipse solar e o eclipse lunar. O que muda de um para o outro? A posição. Então, esses dois, temos os três astros, Sol, Lua, Terra. Só que em cada um deles, essa posição ela modifica. Então, o eclipse solar, a posição é Sol, Lua, Terra. Agora, o eclipse lunar é Sol, Terra, Lua. Então, a Lua ela entra numa sombra da Terra, certo? Então, são esses os dois tipos de eclipse que a gente vai trabalhar. Então, a câmara escura é outro experimento que a gente consegue comprovar que a luz caminha em linha reta, né? Percorre em linha reta. Então, uma câmara escura de orifício, ela é uma caixa com paredes opacas com um pequeno furo em uma das suas faces. Então, a luz sai aqui do objeto, eu ia relar na tela do computador, como se vocês estivessem aqui vendo. Sai do objeto, atravessa esse orifício, e esses raios de luz, eles vão chegar aqui nesse anteparo, formando uma imagem. Essa imagem, ela sempre vai ser invertida. Observa que nós temos aqui a formação de dois triângulos. Então, a gente consegue... E esses triângulos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a gente consegue chegar nessa razão aqui, ó. O tamanho do objeto, a razão entre o tamanho do objeto e a distância que o objeto está do furo, ela é igual à razão entre o tamanho da imagem e a distância que essa imagem está do furo. Então, ó, para ficar mais claro aí para vocês verem, então, esse O é o tamanho do objeto, o P é a distância entre ele e o furo, o I é o tamanho da imagem que será invertida, né? Então a seta que estava para cima, ela ficou para baixo. No caso do slide anterior, o homem estava, né, em pé, ele ficou de ponta cabeça. E o P',
é a distância entre a imagem até onde está o furo. Certo, pessoal? Então, esses foram os 3 princípios de propagação da luz. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!